quase 20 anos, eu fui descobrir que realmente estava por trás de tanta dor na cabeça, de tanta pressão na cabeça. Eu percebo que eu ainda tenho um longo caminho pela frente. Se você caiu aqui nesse vídeo, meu nome é Águida. Eu sempre tive muitas dores de cabeça. Na adolescência, eu cheguei a fazer um tratamento com uma neurologista para enxaqueca. Naquela época, provavelmente eu estava por volta dos 17, 18 anos. Tá lindo. A dor na região dos olhos, acompanhada de náusea, vômitos. Se você tem esse tipo de dor de cabeça ou de enxaqueca, você sabe que muitas vezes a gente só melhora com a medicação na veia, né? Fiz muitos tratamentos com antidepressivo, que tem uma classe dessas medicações que eles são tricíclicos, né? Eles são medicações que eles atuam aí nessas dores crônicas em volta dos 21, 22, 23 anos. Eu tomei, na época era até o amitriptilina que eu utilizava. No entanto, eu me recordo da primeira vez que eu senti uma dor diferente dessa que seria a enxaqueca. Eu estava mais ou menos com uns 26 anos, exatamente 20 anos atrás, porque hoje eu estou com 46. Lembro que eu estava no trabalho, eu trabalhava numa empresa de plano de saúde e de repente eu senti uma dor extremamente forte na região da nuca. Não era aqui nos olhos, não era latejando, foi algo que veio como se estivesse apertando, esmagando o meu crânio ali, literalmente. Na hora eu falei com o meu gestor assim, eu tô passando mal, eu tô sentindo uma coisa muito estranha dentro da minha cabeça. E a sensação era que realmente estava esmagando, espremendo, que algo ia estourar. Fui para o pronto atendimento e cheguei lá, minha pressão estava extremamente alta. E a gente sabe que quando a gente está com muita dor, a pressão, né, geralmente ela costuma aumentar. E eu, naquele momento, eu não tive diagnóstico. Você tá com uma pressão alta, teve uma dor de cabeça, uma dor forte, a pressão estava alta. O que que eu comecei a associar? Eu, Águida, não foi nenhum médico que falou, eu comecei a associar assim, então todas as vezes que minha cabeça estiver doendo nessa região aqui, deve ser que minha pressão tá alta. Segui a minha vida e sempre sentindo. E aí os sintomas, a partir dos 26 anos, foi que os sintomas começaram a ficar mais frequentes. O meu sintoma, né, a minha história, deixando claro que aqui eu tô contando o meu relato, mas a gente vê poucos relatos de pessoas que têm essa síndrome, então o meu intuito aqui é ajudar. Por quê? Dos 26 anos até os meus 40 e poucos anos, toda vez que eu sentia essa pressão na nuca, que eu ia ferir minha pressão, ela estava alta. Alguns médicos que eu relatava assim: doutor, eu sinto quando minha pressão tá alta, porque toda vez que minha pressão tá alta, eu sinto essa dor aqui na nuca. médicos falavam assim pra mim, mas Águida, muitas vezes a pressão alta ela é silenciosa, ela não dá essa dor na nuca. E eu falava, mas Eu sinto essa pressão aqui, quando vai aferir a pressão realmente tá alta. então eu não sei se a pressão ficava alta porque eu estava com dor ou se minha pressão ficava alta porque realmente eu estava hipertensa. Fato é que eu engravidei da minha filha quando eu estava com 36 anos e provavelmente no 5º mês de gestação eu tive que começar a tomar o losartana, que é o remédio para controlar a pressão arterial, porque realmente minha pressão aí na gestação ela realmente ficou alta. Então eu fui diagnosticada como hipertensa. E sempre associando essa questão da minha cabeça. Quando a minha filha estava por volta de 1 ano e meio, 2 anos aproximado, eu estava num sítio e aí eu senti, eu estava arrumando coisas assim para ir embora desse sítio e do nada eu não estava com dor de cabeça, eu não estava passando mal, eu estava 100% no meu normal. E do nada eu senti. Eu não sei que movimento que eu fiz, mas eu senti essa dor, a mesma dor que eu senti lá quando eu tinha
os meus 26 anos, eu senti essa dor. É uma dor que ela começa já na nuca, de 0 a 10, ela já vem na intensidade 7. Ela vai apertando, 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 e você vai sentindo aquilo, você fala assim, o que que é isso que tá acontecendo dentro da minha cabeça? A sensação é que as veias estão inflando tanto que vai estourar. Essa é a sensação. E de aperto. Então, imagina que tem uma pessoa atrás da sua cabeça, na base do seu crânio, apertando, 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 apertando. Era isso que eu sentia. E eu comecei a sentir essa dor. Eu falei, nossa, deve ser minha pressão que tá alta, minha pressão tá alta. E aí, eu fui para, como eu estava fora da cidade, eu fui num posto de saúde lá, fui medicada para dor. Ok, fui medicada e foi passando. Depois eu tive um novo episódio dessa dor também, bem pontual, uma dor que vem rápido. Não é aquela enxaqueca que vai aquela coisa mais lenta, vai progredindo, não. É uma dor que vai de 0, pode chegar no 10 muito rápido. E aí, eu tive mais uma crise dessa, depois de alguns anos, e fui até o pronto atendimento. E eu fiz um exame, se eu não me engano, na época foi uma tomografia, fiz os exames clínicos neurológicos, e ali um neurologista identificou uma fraqueza em um dos lados, e também um exame clínico sugestivo de alguma coisa. Ele falou, tem alguma coisa, vamos investigar. E eu me recordo que no outro dia eu fiz uma ressonância, mas eu não lembro, assim, o que que foi esse diagnóstico. Acho que não foi aí que veio o diagnóstico do Chiari, claro, não veio ainda desse momento. Mas na tomografia já tinha, eu lembro que ficou muito essa questão da medição, de medir ali o cerebelo, né, dentro do canal da medula. Enfim, passou mais um tempo, mais alguns anos, e eu sempre sentindo isso, e sempre associando com a questão da pressão alta. Até então era só essa pressão na cabeça, uma fraqueza muscular. E um pouco antes de 2022, eu tive o meu primeiro episódio da visão dupla. Isso ficou muito marcado para mim, porque é algo muito diferente. Eu estava no carro com uma pessoa e de repente, gente, assim, eu não estava fazendo nada, assim, conversando, de repente eu comecei a enxergar tudo duplicado. E eu assustei, porque eu falei assim, gente, será que a bolinha do meu olho, ela tá assim, né, invertida? E eu perguntei pra pessoa, tô olha? Aí a pessoa falou, não, por quê? Eu falei, porque eu tô enxergando tudo duplicado. Foi uma sensação que veio, eu enxerguei tudo duplicado e depois passou. E em 2022, ou seja, 4 anos atrás, eu tive mais uma dor dessa. O que eu quero trazer para você que tá vendo aqui? Como foi evoluindo os sintomas durante esses anos. Só que aí esse sintoma, ele começou a ficar mais recorrente, isso começou a acontecer mais vezes. Eu achando aquilo muito estranho. E aí, em 2022, eu arrumando minha filha para ir pra escola, eu senti mais uma vez aquela dor. É uma dor que você fala assim, a gente que é leigo, né? Nossa, tô tendo um AVC, tô tendo um aneurisma, tá estourando alguma coisa dentro da minha cabeça. Fui pro pronto atendimento, aí sim que veio o diagnóstico. Eu fiz a passagem pelo neurologista, que me pediu uma tomografia, veio e falou assim, Águida, temos um achado nessa tomografia. Olha, eu vou falar para você uma coisa, nesse momento, é como que a mente da gente em questão de segundos, passou 1 milhão de coisas na minha cabeça. Eu já vinha com esses episódios. O neurologista vem para mim em 2022 e fala: achamos algo na tomografia e você vai precisar internar para a gente investigar melhor. E amanhã você vai fazer uma ressonância. Na hora eu olhei para o médico e falei assim: doutor, eu tenho um tumor na cabeça? Se eu tiver, você pode me falar, porque eu já quero saber o que que eu tenho, porque a gente vai associando, né? Uma dor muito forte, uma visão estranha. Aí acha alguma coisa numa tomografia de crânio, mas graças a Deus, não era o pior.
né, que a gente pensa, vai logo no pior. Graças a Deus não era o pior. Falou: "Não, não, não é tumor, você pode ficar tranquila. Parece que é algo parece que é algo que você nasceu com isso, da formação da sua cabeça, mas nós queremos investigar, ver se a medida que a gente achou é isso mesmo. Então, a gente vai pedir sua internação." Mesmo o médico falando assim, a gente fica tranquila, a gente deita lá no hospital e dorme. Nessa época, minha filha estava com 6 anos, 6, 2022, 2022, 6 anos. Então, assim, é um susto muito grande. Mas graças a Deus eu fiquei lá, fiz o exame, e aí, nessa ressonância do crânio, confirmou o achado da tomografia e veio o diagnóstico lá no laudo: síndrome de Chiari, tipo 1, com herniação do cerebelo pelas tonsilas cerebelares no canal da medula, de 5 milímetros. Nunca tinha escutado falar disso. O quê? Síndrome de Arnold-Chiari? O que que é isso na minha cabeça, né? E o médico explicou um pouquinho, falou assim: olha, nós vamos passar para uma equipe que é especialista nisso, nessa neurocirurgia da base do crânio. Você vai fazer avaliações, você vai fazer um acompanhamento com essa equipe específica. Eu saí dessa internação e fiz uma primeira consulta com um neurocirurgião desse hospital que eu fui atendida. E ele falou assim: olha, você nasceu com isso. Isso é uma má formação, que provavelmente você nasceu. Pode ser que você fique do jeito que você tá e viva mais 40 anos sem ter nada, ou pode ser que você vá sentindo os sintomas piorar. A maior parte das vezes, o tratamento, na verdade, é cirúrgico aqui. É o que eu já expliquei em outros vídeos aqui: faz a descompressão do crânio, tira um pedaço do osso do crânio para descomprimir aquela área que está comprimida, que está apertada. E ele me fez várias perguntas: se eu tinha dificuldade de engolir. Graças a Deus eu não tenho. Se eu tenho um engasgo frequente, eu não tenho. Dificuldade para engolir, graças a Deus eu não tenho. Se eu tinha incontinência urinária, a visão dupla eu já tinha. Uma lista de perguntas ali para mim. E aí, o que que eu fiz? Eu vou contar para você o que que eu fiz. Eu saí dali e falei: neguei. Depois eu posso até falar um pouquinho aqui para vocês dos estágios psicológicos que a gente tem, né? Quando a gente passa por qualquer fase, né? Seja de luto, elaboração de alguma situação mais difícil, a gente passa pelos estágios. E o primeiro estágio, geralmente, é a negação. Foi aonde eu me ancorei, eu comecei a negar. eu não tenho essa síndrome, eu não quero saber disso, eu já vivi com isso desde que eu nasci, eu não vou dar palco para isso. Existe a somatização, né, dos sintomas. Quanto mais a gente dá foco em alguma doença, em algo, mais aquilo engrandece, toma conta da gente. Eu fiz isso de uma forma totalmente radical. Eu fui lá pro extremo e falei: eu não tenho isso, eu não quero ler sobre, eu não quero me contaminar com sintomas que às vezes eu nem tô sentindo, de tanto eu ler, de tanto eu pesquisar, eu começo a sentir isso. Então, eu não pesquisei, eu não me aprofundei, eu não me inteirei disso e eu segui a minha vida, sentindo a questão da visão. Eu continuei sentindo os sintomas. Uma coisa é eu negar psicologicamente, mas o meu corpo, ele estava dando sinais, né? E eu não, simplesmente eu não conversava isso com ninguém, nem com meus familiares, nem com meus amigos, nem com os meus médicos, simplesmente não conversava isso com ninguém. Realmente fiquei nesse estágio da negação por muito, muito tempo. E aí, quando foi em 2026, esse ano que eu tô gravando esse vídeo, há 8 meses atrás, eu tive um novo episódio de uma dor forte que me levou até o pronto atendimento dos exames, fiz uma nova ressonância. E aí, o neurologista, eu fiquei lá internada também, mas foi só por causa de logística de fazer a ressonância. O neurocirurgião, eu fiquei internada para fazer um exame, porque só fazia internada essa ressonância. E
saiu o resultado, simplesmente o neurocirurgião falou assim: vamos aproveitar, menina, vamos aproveitar que você já tá aqui, vou fazer essa cirurgia, fica livre disso de uma vez. Assim, menina, simplesmente falou assim, como se, tipo assim, já que você tá aqui na padaria, leva o pão de uma vez e leva, sei lá, o leite. Eu não acreditei que ele tinha falado sério. Como é que você interna para fazer um exame e horas depois você tá numa mesa de cirurgia abrindo seu crânio? Eu não tinha programado essa cirurgia, eu não fui para fazer cirurgia. Eu trabalho, eu sou mãe, eu tenho minha vida, minhas coisas. Como assim? Gente, como que para eles é tão simples, né? Tipo, você aproveita, já abre esse crânio aí, já tira um pedaço desse osso, descomprime essa coisa aí que tá comprimida e resolve esse problema, você fica livre disso, porque é só com cirurgia. Eu falei, não, não vou fazer essa cirurgia assim, não. Eu tenho que, né? As coisas têm que ser programadas. Depois disso, eu fui no consultório desse médico, e aí ele pegou e falou comigo assim: olha, o seu caso não é um caso grave. Na verdade, isso quem me explicou foi o médico que estava trabalhando junto com ele, um outro neurocirurgião. Eu falei assim: olha, o seu caso não é um caso grave, porque tem Chiari coloca em risco a vida da pessoa. Eu estava até conversando com uma pessoa, porque agora a gente começa a trocar muitas mensagens, isso é muito bom, porque isso fortalece, a gente vai conhecendo a história. Então, se você tem a sua história, me conta aqui, né, como que você chegou aqui nesse vídeo, você está buscando. Eu estava conversando com uma moça, foi até em outra rede social minha, e ela falou que fez 2 craniectomias e que não resolveu o problema, que ela sente muitas dores, mas que ela fez 2 craniectomias porque ela corria risco de vida. Resolveu assim, né? Que graças a Deus ela está bem, mas ela ainda sente dores, mas agora ela não corre mais risco de vida, porque dependendo do nível da descida das tonsilas cerebelares, pode comprometer batimento cardíaco, respiração, ou seja, funções vitais para a gente continuar vivo, né? Esse vídeo é como um alerta, né? Se você está pesquisando, tenho conversado com muitas pessoas também nos comentários dos vídeos, em outras redes sociais. Ah, meu médico não quer pedir, o médico do SUS não quer pedir uma ressonância. E eu sempre respondo assim, gente, insiste numa ressonância do crânio, porque às vezes a gente pode economizar tempo de diagnóstico, a gente pode descobrir uma coisa lá atrás. Até conversei com uma moça recentemente, falei com ela: se você tem condições de fazer particular, faça a sua ressonância particular, não deixe de olhar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se fez algum sentido, se trouxe alguma coisa aí de positivo na sua caminhada e na sua jornada, eu te peço. Curte esse vídeo, se inscreva aqui nesse canal, porque assim você pode acompanhar as atualizações e me ajuda também a distribuir esse vídeo aí para o YouTube, para as pessoas receberem e às vezes com esse movimento a gente pode também ajudar outras pessoas que estão tentando investigar as suas dores. Inscreva aqui no canal. Um beijo para você. Até o próximo vídeo. Tchau!